Padre Adilson, obrigado. Padre Genivaldo, administrador diocesano, queridos irmãos, irmãs dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, daqueles que fazem a voz da Igreja também chegar a tantos corações de tantas pessoas aqui da Diocese de Campo Mourão. Primeiro, gostaria de dizer, além do meu obrigado por vocês estarem aqui, também dizer da minha alegria de estar nesta diocese e na cidade de Campo Mourão pela primeira vez na minha vida. É um desafio imenso, como vocês podem imaginar, alguém que sempre viveu numa região do estado, chegar com uma missão bem específica na igreja, numa outra região, num outro local, com outras pessoas, mas estou muito tranquilo e feliz, porque quando o chamado é de Deus, a graça também vem dele. E então, confiando na graça dele, estou aqui. E virei daqui uns dias para ficar. E para ficar, se Deus quiser, por muito tempo. Também estou feliz porque Deus continua sendo fiel àquilo que ele sempre fez na história de toda a humanidade. Ele contou com homens e mulheres para realizar uma obra que é dele. E para isso ele se serve de instrumentos insuficientes, frágeis, como nós somos. E então venho agradecido a Deus porque ele me colocou nesta realidade nova da minha vida e também da vida da Diocese de Campo Mourão. Depois disso, talvez seja importante que me conheçam um pouquinho. Então, eu gostaria de falar um pouco da minha vida, de quem sou, para que todos tenham também a liberdade depois de fazer as perguntas que quiserem. Então, eu nasci no ano de 1976, numa cidadezinha do interior do Paraná, pertinho de Ponta Grossa, chamada Teixeira Soares. É uma cidade pequena, hoje tem 9.000 habitantes. Meus pais são da lavoura, meus irmãos, até hoje, meus pais moram lá onde eu vivi toda a minha vida, de infância, na infância, e aonde também passo os meus dias de folga com os meus pais lá, com os meus irmãos. Meus irmãos trabalham ali também. Uma das minhas irmãs é professora, formada na área de geografia, e ela mora no litoral do Paraná, há muitos anos já, e lá que ela vive com as minhas sobrinhas, meu cunhado. Somos uma família simples, mas muito religiosa, muito humilde, acolhedora, e eu me sinto de verdade muito amado pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos. Meus sobrinhos mais velhos os dois têm 15 anos, e a mais novinha tem 1 ano e 4 meses. Então, os meus sobrinhos, eu tenho 6 sobrinhos, e estão nesta faixa etária de adolescência e infância ainda. Sou o filho mais velho desta família, e como sempre fui muito ligado aos meus familiares e também muito ligado a toda a realidade de Ponta Grossa, porque lá eu vivi toda a minha vida, toda a minha formação dentro da diocese e vivi ali o meu ministério sacerdotal, primeiramente como formador de seminário, aliás, antes de ser formador de seminário, eu fui cuidador de um padre idoso, e cuidar desse padre também significava cuidar das obras sociais que ele tinha criado na paróquia. Um contraturno escolar para adolescentes, uma casa de recuperação de dependentes químicos e uma casa de idosos. Então foi o meu primeiro trabalho, estar ali com este padre e com as obras que ele tinha criado. Depois eu fui designado formador dos nossos seminaristas, da fase inicial de formação, propedêutico, e lá eu fiquei por 8 anos. Depois desses 8 anos de formação, diretamente morando no seminário e vivendo a minha vida ali, fui designado para uma outra paróquia no extremo da diocese, na cidade vizinha já, a diocese de Jaguariaíva, diocese de
Não. Diocese, credo, esqueci o nome da diocese agora. Mas é no extremo da diocese de Ponta Grossa e fiquei ali nessa cidade por 10 anos. Eu era pároco de uma paróquia grande com 31 comunidades, 31 comunidades e mais a matriz, a grande capela dedicada a São José, e também eu era reitor de um santuário, o Santuário de Nossa Senhora das Brotas, que é numa região rural da cidade, pertinho da cidade, e muito visitado esse santuário, e também lá acontece uma grande festa, uma das maiores festas religiosas do Paraná, acontece lá no dia 27 de dezembro. Então, vivi 10 anos da minha vida ali, nesta realidade muito diversificada, muito bonita, muito desafiadora, sempre convivendo com outros 2, às vezes 3 padres que trabalhavam comigo nesta imensa paróquia. Depois fui designado e ultimamente estou ali há 5 anos, na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Ponta Grossa. Também uma paróquia pequena no contexto territorial, mas grande na missão evangelizadora. É uma paróquia muito dinâmica, de muita participação e envolvimento dos leigos, dos religiosos e também dos padres que precisam ajudar-me na missão de conduzir aquela paróquia, porque tem muita confissão, tem muito retiro, muito encontro, é muita atividade, então os padres da diocese também estão muito envolvidos de uma forma mais direta alguns e mais tranquila outros. Mas uma paróquia muito dinâmica, muito interessante, de muitas lideranças, os encontros de lideranças são enormes, só dos paroquianos, porque muitas atividades ali acontecem. Pastorais, movimentos, grupos, e especialmente os encontros em pequenos grupos, em grupos de famílias, em grupos de jovens, as chamadas células lá na nossa paróquia. São pequenos grupos que se encontram semanalmente para se confraternizar, partilhar a palavra, se formar e comer juntos. E esses encontros acontecem todas as semanas, e quando o grupo chega a 18 pessoas, então há uma multiplicação para que se chame mais pessoas, e assim o trabalho de evangelização vai acontecendo nesta paróquia de uma maneira muito dinâmica. É ali que eu estou. Sempre fui muito ligado a todas as realidades que trabalharam e que servem na igreja, ligadas à formação presbiteral e também tudo aquilo que se refere às atividades dos padres. E nos últimos anos, os últimos 8 anos, eu tenho ajudado na pregação de retiros para padres no Paraná, também no Mato Grosso, em algumas dioceses, Santa Catarina, em algumas dioceses. Então, tenho sempre a graça de conviver muito com os padres que têm uma missão grandiosa, bela e desafiadora na igreja dos nossos tempos. Então, esse é um pouco o meu histórico, mas também um pouco daquilo que faz parte da minha vida pessoal. Como afirmei brevemente no início, e quando recebi a nomeação para ser bispo de Campo Mourão, para mim foi uma surpresa grandiosa. Primeiro eu queria imaginar no estado do Paraná onde que estava essa cidade de Campo Mourão. Depois, logo, fui descobrir que era próximo de Maringá, que estava também não tão distante de Cascavel, também perto de Cianorte, que pertence à diocese de Umuarama, então tentei me situar aí. E depois fui vendo algumas coisas na internet, conversando com pessoas, porque quando recebemos uma nomeação para um lugar, dos nossos paroquianos apareceu tanta gente ligada a Campo Mourão que é incrível. Muitos nasceram aqui, foram para lá, outros têm parentes aqui, então já estou meio familiar com os costumes e tudo. Fui no meu dentista para dar uma ajeitada nas dentaduras para vir para Campo Mourão, e ele já explicou tudo, até como é que funcionava o trânsito da cidade aqui. Então, bem, foi assim. Então aparece tanta gente, então com isso já estou um pouco familiar. E daí vindo aqui, cheguei ontem, aqui no final da tarde, à noite, na verdade, já,
Fui extremamente bem acolhido e já estou me sentindo alguém que é desta cidade e é desta diocese. Para ser padre, nós temos anos e anos de formação, faculdades que fazemos, e depois a convivência toda no seminário, que vai nos ajudando e vai nos ensinando a ser padre. Não existe escola e nem formação específica para ser bispo. O episcopado é dado de brinde para alguns padres, através de uma ligação que a gente nunca espera. Eu não esperava mesmo esta nomeação para o episcopado. Então, o desafio agora é aprender a ser bispo. Claro que eu sei um pouquinho do que é ser bispo por aquilo que eu convivi com os bispos da minha diocese e também de outras dioceses onde eu servi nos retiros. Então a gente acaba conhecendo um pouco dos desafios que eles têm, da vida que levam, do jeito como fazem as coisas, né? Mas ser e depois agir como tal é sempre desafiador. Então, para mim, esse é o segundo maior desafio. O primeiro é o deixar, o segundo é aprender a ser bispo. Fazer com que esta realidade aconteça aqui em Campo Mourão. Em Ponta Grossa, tradicionalmente, muitas congregações, ordens, realidades de comunidades novas de igreja estão presentes, muitas mesmo. Então, lá é uma realidade muito diversificada na maneira de viver a vida eclesial e também toda a dinâmica de espiritualidade. Algo impressionante na minha visão, eu acho que isso é uma riqueza para a vida da igreja. A diversidade é uma grande riqueza. Se eu pretendo fazer com que isso aconteça aqui, na verdade eu não pretendo nada, porque eu não conheço nada, não sei nada ainda, né? Se o caminho for por aí, mas sempre vamos tomar todas essas decisões e ver todas essas possibilidades, sempre muito em conjunto, junto com os outros, junto com os padres, junto com as congregações que aqui vivem, já tem aqui congregações femininas, tem jeitos de viver espiritualidades bem específicos aqui na Diocese de Campo Mourão, e na verdade o meu grande sonho é poder conhecer as congregações que estão aqui, eu não conheço, também dialogar com as congregações que aqui estão presentes, porque algumas delas eu já conheço, inclusive preguei retiros para algumas congregações aqui presentes na diocese, né? Que não são tantas, mas tem algumas aí, né? Eu acho que na cidade apenas, de Campo Mourão, apenas 3 congregações aqui. Mas na diocese tem outras, tem cidades que as congregações estão presentes. Então, o desafio agora, o ideal meu, pessoal agora, é de poder dialogar com essas pessoas e fazer um bonito caminho junto com esses que aqui estão. Depois, se virão outros, isso é Deus que sabe. Às 8h39 do dia 24 de março, que eu deveria ser o bispo de Campo Mourão. Eu estava num passeio da família, como eu disse, sou muito ligado à família, procuro viver a vida muito unido a eles, e nós todos os anos temos um passeio, e o nosso ideal é conhecer o Brasil. E neste ano nós fomos em 21 pessoas, entre os primos, parentes ligados, assim, familiares mesmos, irmãos, minha mãe estava junto, meu pai não, porque era de avião que tinha que ir, ele não consegue fazer isso, né, entrar no avião, então ele não foi. Mas estávamos em 21 pessoas lá em Porto Seguro. E quando eu saí do refeitório do hotel, indo para o quarto, eu vi que tinha uma mensagem da anunciatura, e quando eu retornei, era o núncio que estava falando comigo. Saber que eu era bispo. E onde os religiosos estão presentes, a vida do evangelho acontece no coração de muitas pessoas. Porque cada carisma, cada congregação tem o seu jeito específico e isso ajuda tanta gente que, de uma forma ou outra, é tocado por aquele carisma. Então, a minha visão
sobre a vida religiosa sempre foi muito positiva também, porque eu estive sempre muito ligado a tantas congregações religiosas. Acredito que o turismo pode ser um dos recursos grandiosos da evangelização do hoje e do amanhã. Eu acredito no turismo religioso. O conservador é aquele que preserva a árvore. O progressista quer arrancar a árvore e plantar outra. O tradicionalista, quando vê que uma folha cai, ele quer colar a folha de novo. Então, eu não quero ser nem aqueles que ficam com super bonde colando folha nas árvores, porque faz parte da vida que algumas folhas caiam e nasçam outras, para nascer outras é preciso cair algumas. Não gostaria de ser assim, alguém que estivesse com um tubo de super bonder para colar as folhas nas árvores de novo. E também não gostaria de derrubar árvores, até porque vai contra a campanha da fraternidade deste ano. Então eu gostaria de conservar a vida da árvore. Acho que isso é ser conservador. Dom Bruno, desde o dia da minha nomeação para bispo de Campo Mourão, sempre se fez muito próximo, porque também ele entende o que significa ser nomeado bispo, porque aconteceu isso alguns anos atrás com ele, né? Então, tem se mostrado muito próximo e ele tem falado algumas coisas, mas nós temos falado mais de questões práticas sobre ordenação, sobre organização da paróquia, sobre essas questões mais práticas ligadas à Diocese de Ponta Grossa. Nós conversamos muito pouco sobre Campo Mourão, e tudo aquilo que ele diz de Campo Mourão sempre foi muito positivo. Ele falou que eu ia encontrar não só casa boa e gente boa, mas também bastante serviço e que tudo é muito bom por aqui. Então, é isso que nós temos conversado. Claro que algumas informações certamente ele vai me passar ainda, né, sobre algumas realidades que ele conhece, mas faz parte também, acredito que de um protocolo, não querer, parece que, falar de todos os mistérios para alguém que vai assumir uma missão. Porque talvez isso não ajude, porque tem muito de personalidade, de jeito de ver de cada um, então cada um vai fazendo uma experiência, eu acredito que na descoberta daquilo que é a sua própria diocese. O povo quer um pastor. O pastor é aquele que acolhe, mas antes de acolher, o pastor é aquele que sabe que as ovelhas são dele. E creio que sou assim um pouco como padre. Na paróquia onde o bispo me colocou, eu procurei estar muito junto com aqueles que são as minhas ovelhas, os meus paroquianos. Agora, eu acho que o povo também de Campo Mourão, creio que eles esperam isso de um bispo, de alguém que esteja muito junto. Claro que muito junto de um jeito de um bispo, de um jeito que um bispo pode estar junto. Então, o pastor é aquele que está junto, o pastor é aquele que acolhe, o pastor é aquele que indica onde tem pastagem, onde tem água. O pastor é aquele que fecha as ovelhas à noite e vai libertá-las durante o dia. O pastor faz isso, tudo pelo bem das ovelhas. Então, eu acredito que as pessoas estejam esperando alguém assim. São católicos e que sejam ovelhas, que vivam esta experiência no grande pastoreio de Cristo, que é a igreja. Então, eu acho que é isso assim que eu espero. Claro que todo bispo espera também encontrar pessoas muito animadas e dedicadas na missão que cada um tem na comunidade. E tem alguns que, como eu, por muitos anos, eu fiz leitura numa comunidade rural. Era a minha missão na minha comunidade antes de eu ir para o seminário. Eu era o leitor 1 das celebrações da palavra da minha comunidade. Nas nossas comunidades tem pessoas que são o leitor 1. Claro que com outra terminologia, não sei o que faz. Tem pessoas que são ótimas lá na comunidade, elas não fazem
outra coisa que não abrir a porta da igreja todo domingo, e fazem muito bem isso. Então, se cada um de nós viver bem uma missão na comunidade e na igreja, então a nossa diocese será uma diocese muito viva, muito dinâmica, de muita presença e participação. Cada um vivendo a vocação, o chamado que Deus faz a cada um de nós, sempre em vista do bem dos outros, porque Deus sempre chama e envia para o serviço concreto aos irmãos. E nas nossas comunidades, nas realidades diocesanas, em tudo aquilo que acontece numa igreja particular, há muita gente dedicando-se. Alguns são bem evidentes, outros são tão escondidos, mas fazem tanto bem, porque sem todo este povo servindo, vivendo a sua fé no concreto também, da ajuda ao outro, talvez nós não sejamos o que somos chamados a ser. Eu tive um primeiro contato com o clero de Campo Mourão hoje pela manhã. O que eu percebi é que neste clero existem padres muito simples, muito acolhedores, muito abertos. Sinceramente, não senti resistência nenhuma. Posso dizer por experiência, eu, Padre Evandro, Monsenhor Evandro agora, depois da nomeação, sempre fui muito próximo dos bispos, dos meus bispos. Fiquei por pouco tempo com Dom João Braz de Avis, por alguns meses, aliás, alguns dias, enquanto padre, como diácono, sim, mas depois alguns dias como padre, porque ele foi transferido para Maringá. Depois, por 21 anos, eu fui padre, tendo à frente da nossa diocese Dom Sérgio. E agora, alguns meses, Dom Bruno. Eu sempre estive muito ligado aos bispos. E eu acho que, em geral, os padres não são muito avessos aos bispos. No sentido assim, há um diálogo, há uma proximidade que é quase que natural. E também um respeito muito grande. Alguns, inclusive, com um pouquinho de medo do bispo. Normal, porque conforme o bispo, também a cara do bispo e o jeito do bispo. Então, é assim. Mas, em geral, eu percebo na minha diocese que há muita acolhida, muita aceitação, poucas dificuldades grandes. E eu acredito que aqui não vai ser muito diferente do que aquilo que eu vivi lá na diocese. É possível que nas dioceses tenha um padre designado para esta missão, que é específica do bispo. O bispo é o exorcista da sua diocese, mas ele pode designar esta missão para um presbítero ou mais presbíteros, em geral para um, e segundo o próprio ritual de exorcismo, toda a pessoa que exerce este ministério precisa ser ordenado. Então, o exorcista é sempre alguém ordenado, que precisa fazer uma formação específica e depois ele vai atuar naquilo que é específico deste ministério. Para ficar claro e para que ninguém se assuste ou as pessoas têm muita curiosidade sobre isso, quando eu recebi essa nomeação, também eu estava almoçando lá em Piraí do Sul, faz acho que 8, 10 anos, não sei quanto, faz muitos anos que eu estou nessa missão aí. O Dom Sérgio me ligou e disse, padre, nós precisamos, eu não estou dando conta mais aqui, porque tem religiosos procurando, tem padres pedindo, e tem muitas pessoas que estão procurando um padre. E eu tentei alguns por aí, e eles exerceram por um tempo, e agora precisamos do senhor. Eu falei, Dom, eu não conheço nada desta realidade, e depois não tem um padre mais assim, espiritual, mais emotivo para fazer isso. Eu acho que eu sou extremamente racional, e dizendo aqui, eu nunca acreditei no demônio, porque eu creio em Deus. Não acredito no demônio. O demônio não é digno de fé, né? Eu creio em Deus. E
Como que eu vou trabalhar nessa questão de o Dom falou, bem de você que a igreja precisa, padre, de alguém que saiba interpretar as questões que vão aparecendo por aí. E daí me tornei o padre exorcista. O que que eu faço concretamente? Pouquíssimas vezes precisei usar o ritual de exorcismo da igreja, que é uma celebração litúrgica muito bem organizada e muito bonita. Pouquíssimas vezes eu usei o ritual, mas usei o ritual em alguns momentos, sim. Porque o meu papel na Diocese de Ponta Grossa é de atender as pessoas que trazem certas situações, quando aparecem situações que não dá para entender, e poderia citar aqui vários fatos, vários acontecimentos. Então, os padres encaminhavam para mim. Eu tentava ouvir a família, ouvir a pessoa, e às vezes eram 5, 6 conversas a cada semana, dependendo, e várias pessoas são muito agradecidas por esta escuta que foi feito a elas, por este que foi designado para esta missão. É de que cheguemos ao céu. Só que um céu que não é só algo lá para frente, mas que começa a ser vivido aqui. A realidade de céu é aquela onde não existe distinção entre as pessoas. O céu é lugar de fraternidade. É o lugar também de nos sentirmos filhos, filhos de Deus.